Boa noite, mulheres do alto. Boa noite. Boa noite, meninas. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo de sábado. Depois de uma luta, depois de uma batalha para entrar aqui, conseguimos estar juntas. Meu Deus, meninas! Achei que eu não ia conseguir entrar para fazer o devocional e eu vou explicar para vocês. Oi, Penha, Pamela, Inês, Marcinha. Tudo bom, meninas? Ainda bem que vocês estão aqui comigo. Vocês não desistiram de mim, graças a Deus. Ju, Mariellen. Meninas, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. O meu celular, ele tava lotado. Não cabia mais nada nele. Tava cheio. E daí... Oi, Sassá, tudo bem? Oi, Vera. Ai, que bom ver vocês aqui, meninas. Eu falei, meu Deus do céu, elas devem estar achando que eu não vou entrar, socorro. E daí o meu celular, assim, ele tava muito cheio e eu já tinha feito várias coisas e ele continuava cheio. Aí eu tive com a Vera essa semana e ela falou assim, olha, desinstala e instala todos os seus aplicativos, porque vai liberar um monte de espaço no celular. Eu falei assim, mas eu não vou perder tudo? Ela falou assim, não, claro que não, vai desinstalando e instalando, beleza. Aí instalei alguns lá com ela. Aí vim pra casa e falei, meu Deus do céu, tá liberando espaço. E daí eu vi que o Instagram tava lá em cima nos armazenamentos, como se tivesse muito cheio, sabe? Aí eu falei, beleza, vou desinstalar e instalar o Instagram. Desinstalei e instalei. Daí, beleza, eu não entro muito no Instagram durante a semana, né? Eu fiz isso, sei lá, foi durante a semana. Passou alguns dias, eu não fico entrando muito, sei lá, não tenho muito hábito de entrar no Instagram. Aí fui entrar agora para fazer o nosso devocional. Falei, meu Deus, cadê? A Rania não tava aqui para me ajudar, liguei para ela na casa da amiga. Filha, me ajuda, não sei o que, não sei o que. Aí ela foi me ajudando, daí no fim, meninas, eu tive que entrar lá na outra, tive que refazer a minha senha. Só que eu não sabia como refazer, entendeu? Ai, Senhor. Falei, meu Deus do céu. Aí depois eu liguei agora pra ela, falei, filha, deu certo dela como? Eu falei, não sei, eu apertei todos os botões ao mesmo tempo, deu nova senha, apareceu, fazer nova senha. Aí tô aqui, meninas, deu certo, graças a Deus. Boa noite para aquelas que estão entrando agora. Depois eu vou ver se eu vou conseguir entrar daí no meu Instagram, do meu perfil mesmo normal, porque antes eu sempre tive as duas, né? A do Mulheres do Alto e a minha pessoal. Aí o que eu fazia? Eu clicava lá em cima no nominho, ia pro meu ou ia pro outro e beleza. Só que daí eu fui clicar lá, apareceu Mulheres do Alto, mas não entrava. Aí, ufa, foi meia hora pra eu conseguir fazer, graças a Deus, mas deu certo. Ô, gente, final de semana passado eu já não tava aqui, mas um fim de semana não ia dar certo, que isso, né? Graças a Deus. Como que foi a semana de vocês? Como que vocês estão? Aqui tá um frio. Gente, hoje tá um vento gelado aqui em Itajaí. Vocês não estão entendendo. De manhã deu aquele dia até que bonito, com solzinho. Aquele solzinho assim, né? Que no sol tá bom, mas na sombra tá frio. Mas daí foi dando umas 4h30, 5 horas, um vento gelado. Agora à noite a temperatura caiu bastante também. Eu queria saber como que vocês foram de semana, foi tudo bem? A minha foi tudo bem, graças a Deus. Eu comecei mais um desafio no colégio, mas Deus vai dando graça, em nome de Jesus, Ele vai abençoando, Ele vai renovando as nossas forças. Olha, se minha filha, se aí em Fortaleza tá fazendo friozinho, você já imaginou aqui como é que não tá? Hã? Tá, meu Deus, tá bem frio mesmo. Mas até falei, ai, nem vou tirar o roupão, elas já estão acostumadas comigo, nós somos de casa. Oi, Vera, conseguiu entrar, que bom, minha querida, viu? Eu que não tava conseguindo entrar, tá bom, meu amor? Mas graças a Deus. Olha aí também, tá muito gelado. Diz que esse ano vai ser o ano mais frio por causa do El Niño, né? Que vai ser muito frio. Bom, meninas, a minha semana, apesar de ser muito boa, Tá muito alto, filho. apesar de ser muito boa, foi uma semana onde eu tive algumas notícias, assim, aí também tá frio, Mari, sério, deve estar mesmo, aí Rio Grande do Sul, né, é frio pra caramba. Aonde também eu tive notícias, assim, eu nem sei se eu contei no nosso devocional ao vivo,
Eu vou contar, se eu contei, vocês me falam. Apesar de ser uma semana assim, onde, né, os desafios a gente foi vencendo, um a cada dia. Eu já comecei a semana, assim, com uma notícia muito... Acho que eu falei em um dos devocionais, não lembro, da amiga da Rania. Eu contei pra vocês que a amiga da Rania faleceu, da faculdade. Me digam se eu contei nos nossos devocionais. Eu não lembro se eu contei, sinceramente. E eu vou esperar alguém me dizer. Com essa notícia, aí depois o marceneiro veio aqui em casa, falei. Então, obrigada, Sassá. Ainda tô digerindo essa notícia. Ah, tá, obrigada. Aí o marceneiro veio aqui em casa para fazer uns retoques. E ele tava falando que ele ia vir na quinta-feira e acabou vindo hoje. Daí ele falou que o enteado dele, que mora em Curitiba, 21 anos, faleceu também, entendeu? Ai, meninas, daí conversando, né, a gente conversando, daí ele falou que ele se envolvia com drogas, mas tinha parado, que ele tinha acabado de almoçar na casa do pai, foi deitar um pouco e não acordou mais. Foi como que se o fôlego de vida realmente fosse assim, tirado dele, morreu dormindo, 21 anos. Mas essa tragédia na Venezuela, uma baita tragédia, que não tem como a gente não pensar, não tem como a gente não se compadecer, não tem como, gente, a gente não refletir, não se colocar no lugar, não orar, sabe? Não tem como. Se a gente se a gente começar a perceber que nós estamos insensíveis a essas coisas, a gente tem que ficar ligada de como tá o nosso coração. Porque é impossível a gente ver os noticiários e não ficar comovido, gente, com tamanha tragédia que aconteceu naquele lugar, né? Como assim? Famílias inteiras morrerem, ou sobreviver só um bebê, ou sobreviver só o pai. Aí eu tava vendo hoje de manhã um pai que tava 9 dias já tem 9 dias, e eu não perco a esperança que eu vou achar meu filho. E daí os bombeiros falando que ontem eles estavam ouvindo o menino ainda, acho que ele tem 8, 9 anos, não sei se vocês viram isso, e daí choveu muito, e agora não tô conseguindo mais ouvir. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, né? Tinha mais um acontecimento essa semana nesse sentido que, deixa eu ver se eu me lembro, se eu me lembrar enquanto eu estiver falando, e todos eles me fazendo refletir, me fazendo pensar, me fazendo valorizar, sabe, assim, o que realmente deve ser valorizado, sabe, meninas? A gente deve correr atrás dos nossos sonhos, sim. A gente deve ter objetivos para serem alcançados, sim. A gente tem que almejar coisas melhores, sim. Mas nem tudo é só isso. Nem tudo é só isso. Sabe? Tem outras coisas na vida que valem a pena mais, sabe? Aí eu achei um vídeo assim, mostrei para as meninas, que falava assim que todos os dias, e olha só que coisa linda, que todos os dias nós temos a oportunidade de ver milagres silenciosos. A guerra é verdade. Olha isso, gente. E daí o vídeo falava que todos os dias, depois eu até vou tentar achar ele para pôr no nosso perfil aqui, que nós temos a oportunidade de ver milagres silenciosos, como o respirar logo de manhã, como o apetite para uma comida, como conseguir se lembrar das coisas. E foi falando de coisas simples que acontece, que a gente faz todo dia e que às vezes a gente não se toca, que isso é um milagre mesmo. A gente não se toca e que tem muitas pessoas que hoje já não conseguem mais respirar, não tem mais o fôlego de vida. Que tem tantas outras pessoas que por um motivo ou por outro nem apetite mais têm. E outras tantas pessoas que perderam a sua memória, sabe? Poxa vida. E a gente precisa entender o real valor da vida. E anteontem o Senhor me chamou,
tô na minha correria, que vocês sabem, parece que eu sou sempre tão repetitiva, né? Mas é que eu falo pra vocês o que é real mesmo, né? Na minha vida. Eu tô na minha correria e tudo mais. E daí, eu fui tomar banho anteontem. Foi anteontem? Isso, foi na quinta-feira, com certeza. Aí eu fui tomar banho e me veio um louvor. Aí quando me vem esse louvor, um louvor assim, eu gosto de colocar. Daí coloquei ele no banho e tomei meu banho e ouvindo o louvor e saí do banho. Daí o Rafa tava no quarto vendo o jogo. Aí eu peguei, fui pro quarto das meninas, fechei a porta e coloquei outros louvores e fui tocando. E eu fiquei só ali com o Senhor. Fazia um tempinho que eu não fazia isso, de ficar só eu e ele ali, sabe? Só eu e ele. E eu fiquei ali, e os louvores tocando, e eu fiquei ali, e eu falei, meu Deus do céu, a gente não se toca, que isso também é uma oportunidade de estar ali na presença de Deus, de poder agradecer a Ele pelas coisas, de poder contemplar simplesmente o fato da gente conhecer Ele. Vocês acham que é normal, gente? A Hannah agora caiu na faculdade, que é o mundo. A faculdade é o mundo, gente, né? Tem gente de todas as idades, tem gente de todos os lugares, tem gente que vem de... Meu Deus do céu, gente, tem gente que vem do outro lado do país para poder vir fazer a faculdade de Direito aqui em Itajaí. Então, tem todas as situações. O que tem de gente que não conhece Jesus verdadeiramente, o que tem de jovem, meninas... Ai, Deus, sabe quem é Deus porque ouve falar Deus. Mas sabe assim, não conhece Deus. Não sabe nem dizer quem Ele é. Ah, é uma força, é uma energia. Não sabe nem dizer. Sabe, caramba, nós conhecemos Jesus. Nós ouvimos o Espírito Santo. Nós sabemos que Ele habita em nós. Olha que privilégio é esse, gente. Nós temos a palavra de Deus... E a gente abre ela e a gente entende ela. Você sabia que você abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, entender ela, nós estamos na frente de muitas pessoas, nós já estamos numa seleção assim, passamos numa seleção muito grande. Tem um monte de gente que não abre a Bíblia ou que quando abre desiste porque não entende nada. Sabe? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não é verdade? Que a gente possa, meninas, valorizar o simples. Nós temos que aprender a valorizar o simples. Não é se contentar com o simples. Entendeu? Apesar de eu ser uma que gosto do simples. Até de igreja simples. Mas nós temos que aprender a valorizar as coisas simples da vida. Igual, por exemplo, hoje que eu acordei, sentei no meu sofá, tomei um café olhando para a televisão. Sabe? Ô, Mari, você não sabe para mim, Mari, o que é eu saber que o Mulheres do Alto fez diferença na sua vida. Que hoje você conhece Jesus. Que hoje você lê a palavra e você se interessa por ela. Meu Deus do céu, isso pra mim é demais, assim, é surreal. Saber que alguma mulher passou a conhecer Jesus por ouvir a gente, por conhecer o Mulheres do Alto, sabe? E as coisas simples que eu falo, meninas, é isso que eu tô falando. Hoje eu acordei, aí eu sentei, porque de manhã, durante a minha semana, eu não consigo sentar e tomar um café. Eu nem tomo café de manhã. Durante a semana, o meu café... Obrigada por falar, viu? Obrigada mesmo. Porque às vezes a gente cai tanto assim, meninas, que parece que... Eu vou dizer pra vocês, tem dias que parece que não tem nem ninguém ouvindo, né? Ou que, assim, sei lá, são tão poucas. Mas graças a Deus que eu não sou apegada a números, e vocês sabem disso. Graças a Deus. E daí, meninas, durante a semana, o meu café é no meu intervalo no colégio, né? Porque a gente acorda muito cedo, então não dá tempo e tá tudo bem. E hoje, assim, sabe, eu sentei no meu sofá, era umas 10 horas, assim, a hora que eu acordei. Sentei no meu sofá, peguei o café quentinho, pão francês com manteiga. Liguei o jornal, e assim, com cobertor,
em cima. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela minha casa. Muito obrigada que sábado eu fico em casa. Quantas pessoas trabalham sábado também? Quantas pessoas trabalham sábado também? Eu lembrei dos trabalhadores de sábado, eu lembrei de todos eles. Então, é valorizar o simples assim, sabe? Se você tem a oportunidade de voltar e almoçar em casa, valorize isso. Ah, obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Isso que vocês estão falando, pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus movendo vocês para me dar aquele gás assim, de que a gente faz diferença na vida de alguém. A maior diferença, Deus sabe, a maior diferença que eu quero fazer na vida das pessoas é na minha família, em primeiro lugar, né? Não adianta eu alcançar vocês e querer alcançar o mundo se eu não alcançar a minha casa. Então, em primeiro lugar, a minha família, a minha casa. Depois, vocês e os meus alunos. Ai, lembrei o que aconteceu essa semana, mas foi uma coisa boa. Vocês e os meus alunos, entendeu? Porque como que eu fico um ano inteiro com crianças e se elas não aprenderem nada comigo, além do pedagógico, o pedagógico elas podem aprender com qualquer pessoa, entendeu? Elas não aprenderem nada comigo, né? E essa semana o Senhor me deu a oportunidade. Obrigada, viu, meninas? Porque eu sei que é do coração de vocês. Eu sei que vocês não falam para me agradar. Obrigada mesmo. Essa questão do caráter também, viu, Marcinha? Eu cuido tanto com o meu caráter, meninas. E às vezes a gente perde por cuidar do caráter, não perder, né? Sim, vocês entenderam. E hoje eu fiquei, foi na quarta-feira, eu fiquei tão feliz. Um aluno meu, um ex-aluno meu, de 3 ou 4 anos atrás, ele me ligou, que eu ouvi o teu áudio, você. E eu disse, como vou entregar a minha vida? Hoje você que é doida comigo, né? Sai lá de não sei da onde para poder ir no presencial do Mulheres do Alto. Eita, esse Jesus. E daí, meninas, eu peguei e tô ali e vejo que um número me ligou. Não, era o número da mãe dele. Ela é ex, né? Mãe. Aí, oi, querida, tudo bem? Dela, oi, prof, sou eu, o menino. Oi, meu amor, como é que você tá, né? E ele, assim, hoje ele já deve estar com o quê? Sei lá, um adolescente, sei lá, 12, 13 anos, né? 13 por aí. Oi, meu amor, tudo bem? Dele, ô, prof, eu tô com tanta saudade de você. Eu falei, meu Deus, saiu dentro de mim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, quem é que tem saudade de professora, gente? Vamos falar a verdade aqui. Acabou o ano, ó, beijo, me liga, né? Talvez lá na frente eles vão lembrar alguma coisa que eu tentei imprimir na vida deles, de coisa de caráter e dessas coisas. E daí ele bem assim, amém. Obrigada, viu? Obrigada, Sassá. Obrigada, meninas. E daí ele disse, ô, prof, eu tô com saudade de você. Eu falei, ô, meu amor, eu não acredito. Dele, eu pedi pra mãe pra te ligar, eu queria falar com você. Daí ali nós conversamos coisas assim, né? Coisa boba e tal. Aí pensa, gente, um aluno que, depois de 3 anos que teve aula com a prof, é esse amor genuíno, exatamente. Depois de 3 anos que teve aula com a prof, quis ligar porque tava com saudade da prof, gente. Olha isso, sabe? Então, essas coisas simples que a gente tem que aprender a valorizar. Essa semana toda, o Senhor me atentou para isso, no sentido de, por exemplo, a esposa desse marceneiro, né, que veio aqui em casa. Porque as pessoas vêm fazer algum serviço aqui em casa, gente, vocês lembram, eu falei pra vocês, né, que tinha feito umas coisinhas que eu tava bem feliz?
A gente recebe mesmo, entendeu? Falei pra vocês que eu tava tomando café. A gente recebe, tá com um cheirinho de café na minha casa. Daqui a pouco eu tô lá vendo com ele, chega o Rafa com uma xícara de café pra ele. A gente é assim, entendeu? É um ser humano que tá ali. Ele ficou todo feliz de receber uma xícara de café, daí a gente conversou e tudo mais. Ele falou que ele é cristão e que a mulher dele tava muito, muito triste, né? Por ter perdido o filho, apesar do filho estar morando com o pai em Curitiba. Mas enfim... porque ele estava afastado da igreja e ela estava assim chateada com ele. E assim, gente, essa semana toda o que o Senhor, assim, né, o sentimento que tá dentro de mim é de correr atrás do que realmente vale a pena, principalmente valorizar as pequenas coisas, a simplicidade. Celebre na simplicidade mesmo, celebre as pequenas conquistas. Quando as grandes vierem, nós vamos dar show de celebração, mas vamos celebrando todos os dias as pequenas conquistas, as pequenas coisas. Vale a pena a gente ficar de cara amarrada com um, de bico com o outro, magoado com o outro, ressentido com o outro. Vale a pena? Vale a pena, gente? E se essa mãe tivesse brigado a ponto de não conversar com esse filho? Sabe? Amém, é verdade, Pen, é verdade. Amém. E se essa mãe não tivesse conversando com esse filho, como que ela ficaria, gente? Vocês estão entendendo? Será que a mãe da amiga da Rania, da colega da Rania que faleceu, como que estava o relacionamento delas? Vocês entenderam? Então, assim, sabe, ontem foi aniversário do meu pai, ele fez 79 anos, ele tá em Curitiba, daí mandei uma cesta de café pra ele não tinha, acho que ele nunca tinha recebido ainda uma cesta de café da manhã em casa, né? Ele depois me chamou e ligou e ficou todo feliz. E assim, uns dias antes ele tinha me falado umas coisas que tinha me deixado chateada, assim, sabe? Tipo, entendeu? Mas assim, eu vou ficar ressentida? Eu vou ficar, ai, né. Poxa, gente, sabe, não vale a pena. Se você guarda ressentimento de alguém, se você guarda mágoa de alguém, se você, sabe, ai, fica fazendo joguinho de força com alguém, entendeu? Quem é que, ai, não sei o que, não vale a pena. Esse é o tipo de coisa que não vale a pena. Tem coisas que valem a pena, entendeu? Tem outras coisas que não valem. Não vale a pena. A gente tem que procurar sempre estar bem com todos, estar em paz com todos. Isso é o que a palavra de Deus diz para nós, que nós devemos procurar estar em paz com todos, na medida do possível, né? Sabe? Então, gente, não vale a pena. Tem coisas na vida que não vale a pena. Se enquanto eu tô falando aqui, você tá percebendo, puxa, eu tô meio assim com fulana, com ciclana, às vezes é igual eu falei, gente, às vezes era meu pai, entendeu? E eu falei, quer saber? Vou deixar isso pra lá, deixa isso pra lá. O Senhor cuida disso, o Senhor cuida das palavras que foram faladas, né? Ai, tem outras coisas que acontecem, ai, que magoam a gente mesmo, é verdade, que fere nossa alma, fere a gente, sim, com certeza. Aí a gente, né, resolve isso com o Senhor e toca a vida pra frente. Não vale a pena, viu, meninas? Porque além de nós sermos as únicas prejudicadas, não é saudável, não é bom. Então, a vida tá aí. Enquanto nós tivermos oportunidade de estarmos bem com todos, vamos procurar estar bem com todos. Não tem coisa melhor do que isso. Amém? E vamos começar nosso devocional, né? Porque eu já comecei tarde, tô no falatório, nós vamos ficar aqui até que horas? Eu aqui achando que vocês são tudo noturna igual eu, né? A única noturna que acho que sou eu. Dei parabéns pelo aniversário do pai do meu filho. Olha, que lindo, Marcinha. Mas com certeza ele sorriu pra você, mas com certeza absoluta. Sabe Deus o que esse pai fez pra você? O que ele falou, o que ele já te magoou, né? Com coisas que não, como que se diz assim? Que não é que são inúteis, com coisas que não
de graça, que nem precisaria, né? Vive em paz com todos. Olha aí, é verdade. Foi Paulo que disse que, se possível, para a gente viver em paz com todos. Então, o se possível é o quê? No que depender de você, vive em paz com todos, né? O que depender de mim, eu vou viver em paz com todos, porque não vale a pena. Realmente não vale a pena. E diga eu te amo todos os dias para as pessoas que você ama. Diga mais de uma vez por dia. Diga todas as vezes que você tiver a oportunidade. Porque a gente fica falando que, ai, não sei o que, amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. A gente não sabe do amanhã, gente. Olha esse menino. Ele foi tirar uma soneca da tarde e não acordou mais. 21 anos. Não acordou mais. E o marceneiro estava falando que o pai dele daí tinha combinado já tinha marcado, tinha agendado com ele de ir na autoescola para renovar a carteira. Tinha alguma coisa na carteira dele para fazer. E daí passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas. E daí o pai bateu na porta já bravo, né? Tipo assim, pô, que responsável, foi tirar uma sonequinha e tá aí, caiu no sono. Eu também ia ser dessas que ia bater na porta assim. Ele falou que bateu e nada, bateu e nada, bateu e nada, teve que arrombar a porta, arrombou a porta. Ele falou que o menino estava duro, gelado já. Pensa nisso. Então, assim, daí segundo o que os legistas que falaram, é que, por exemplo, ele deitou era 1 hora e que ele faleceu 1h30. Do jeito que ele deitou. Então, realmente, assim, o fôlego de vida foi tirado dele. Sabe, sim. Então, tem briguinhas, tem coisinhas que não vale a pena. Tem outras que a gente precisa enfrentar e precisa. Tem outras que a gente precisa. Porque a gente também não é boba. Nós não somos tapete pro diabo ficar pisando. Entendeu? Tem outras que a gente tem que enfrentar, mas tem outras que não vale a pena, não. Amém? Vamos orar pra gente começar, então? Vamos? Pai, obrigada por essa oportunidade de estarmos juntas aqui, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por nos impulsionarmos a estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua direção. Nós temos fome, nós temos sede daquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco com toda a liberdade que o Senhor tem aqui em nosso meio. Nós estamos aqui para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom, minha querida. Então, recebe essa palavra para você, viu? Vamos lá. Hoje é dia 4. E o devocional de ontem foi com a Marcinha, com direito ao louvor e tudo. Que delícia, né? Ai, eu amo, tá? Eu amo. Ai, que delícia. Hoje é dia 4 e o título do devocional de hoje é... Olha o título do devocional de hoje, meninas. O deserto da amargura. A leitura sugerida está em 1 Samuel, capítulo 30, e versículo 6, que diz assim: Por todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Vamos entender o contexto, tá? A vida não é um mar de rosas. Nem sempre cruzamos campos marchetados de flores. Atravessamos desertos causticantes, vales profundos e caminhos crivados de espinhos. Muitas pessoas tornam-se amargas em virtude das tempestades da vida. A Bíblia fala sobre Noemi, cujo nome significa alegria. Essa mulher saiu de Belém à casa do pão. Belém significa casa do pão, tá? Casa da provisão, né? Num tempo de fome e foi para Moabe. Ali perdeu seu marido e seus 2 filhos. Procurando sobrevivência, encontrou a morte. Saiu da casa do pão para procurar. Estavam passando necessidades ali. Foram para outra terra, outra cidade para, procurar sobreviver. Tem alguma coisa de errada nisso? Não. Perdeu o marido e os filhos. Meu Deus. Ali perdeu seu marido e seus 2 filhos. Procurando sobrevivência, encontrou a morte. Ficou só num país estrangeiro. Só num país estrangeiro. Mudou de nome, chamou a si mesmo de Mara, cujo significado é amargura. Meu Deus, gente. Noemi, o significado do nome Noemi é alegria. Ela mesma começou a se chamar de Mara, de amarga. Lembra das águas
de Mara, que eram águas amargas. Mara significa amarga. Olha isso. Ela mesma começou a chamar assim. Levantou um monumento permanente à sua dor. Atribuiu a Deus toda a sua desventura. Noemi não sabia que através dessa providência carrancuda, Deus estava escrevendo um dos mais belos episódios da história. Noemi tornou-se avó do rei Davi e Ruth. Olha isso. Sua nora, a ancestral do próprio Messias. Gente, se liga nisso. Se liga nisso. De amarga, Deus movimentou as águas amargas da vida dela, fez com que a sua nora Ruth escolhesse ficar com ela, mesmo ela liberando as duas noras para, olha, gente, eu tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho dinheiro para dar um pão para vocês comerem amanhã. Voltem para a família de vocês e reconstruam a vida de vocês com seus familiares. Mas Ruth falou, não, eu vou ficar com a senhora, porque o seu Deus é o meu Deus. Ela já estava desacreditada do próprio Deus que a Ruth estava falando para ela. Ela já estava desacreditada. Noemi estava desacreditada. E daí ela pega e com o passar dos anos e com o que vai acontecendo, não é Noemi que é desacreditada, a sogra. Ela pega e se torna avó de Davi, que é descendente de Jesus. Olha isso, gente. Ela entra para a linhagem de Jesus. Olha que coisa louca. Noemi não sabia que através dessa providência carrancuda, Deus estava escrevendo um dos mais belos episódios da história. Ela se tornou a avó do rei Davi e Ruth, sua nora, a ancestral do próprio Messias. Meu Deus, quando as circunstâncias da sua vida estiverem sombrias, lembre-se que o último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Deus ainda está trabalhando com você. Você é o poema de Deus. Olha que coisa mais linda. Deus está esculpindo em você a beleza de Cristo, está cinzelando você e transformando você em alguém semelhante ao Rei da Glória. Não deixe seu coração azedar. Meu Deus, a vida é bela, é dádiva de Deus. Alegre-se nele. Meu Deus do céu. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Olha, eu tô com a minha Bíblia aqui. A gente está quase terminando a leitura do Antigo Testamento e a gente tá louco aqui em casa para começar o Novo Testamento, que a gente vai começar com a nossa Bíblia nova. Nós estamos assim esperando os dias. 1 Samuel. Samuel já foi, a gente já leu. Aqui, 1 Samuel no Antigo Testamento, tá? Nós vamos passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Samuel. 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 6. Olha aqui o que diz. 36 diz assim. Não é isso não, tem coisa errada. 1 Samuel, tô em 1 Samuel. 30. Tava no 29. Não, 36. Gente, acho que tem alguma coisa errada aqui no meu. Diz assim, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam. Aqui é a primeira Ruth. Aqui diz Samuel, vou tentar a Ruth pra ver. Não é aqui. Deixa eu ir. Espera um pouquinho aí. Josué, Juízes, Ruth. Deixa eu tentar aqui, Ruth. Não é. Bom, eu acho que eles digitaram errado aqui, meninas, porque eu procurei na Bíblia bem certinho e não é. Depois eu vou procurar esse versículo e vamos ver aonde que ele está. Eu acho que tá errado, porque em 1 Samuel 36 não tá essa parte, mas tudo bem. Mas a história é essa, meninas, entendeu? Que Noemi
É a parte B do versículo? Em 1 Samuel mesmo? Vou pegar aqui de novo. A gente já tinha pego um outro versículo deles que estava erradinho, né? Acontece. 1 Samuel 36, vamos ver. Todos estavam... Verdade, perdão. Tá certa, obrigada, Jaque. Obrigada, olha lá. A parte B diz assim: todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha só. Davi, ali em cima diz assim, na parte A desse versículo, diz assim, ó. Davi ficou profundamente angustiado. Quando ele estava profundamente angustiado, o que ele fez? Fortaleceu-se no Senhor. Olha só como a gente aprende. Obrigada, Jaque. Obrigada. Gente, olha como a gente aprende. A gente tem que aprender a ler a Bíblia assim, ó. Qual é o ensinamento que eu vou tirar para mim hoje com essa leitura? Para os meus dias de hoje. E peça para o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Davi estava profundamente angustiado. E o que ele fez? Foi buscar fortalecimento em Deus. Se fortalecer em Deus, né? Então, olha só, tudo que a gente estava conversando antes se complementou aqui no nosso devocional, né? O Senhor, ele teve uma compaixão tremenda com a vida de Ruth. Uma compaixão tremenda, porque ela mesma já estava desanimada com Deus. Tipo assim, olha, deu pra mim, como assim? Eu perdi meu marido, meus 2 filhos. Pensa, eu no lugar dessa mulher, eu também não sei como é que eu ia estar, não. Você tem noção que é você perder seu marido e seus 2 filhos? Misericórdia, eu não gosto nem de pensar. E ela falou, ó, de mim não tem que esperar mais nada. Eu mesma agora me coloquei nesse lugar de amarga mesmo, porque de mim já não tem mais nada de bom, é só sofrimento e é só dor. E Deus, na sua infinita misericórdia, que renova todas as manhãs sobre nós, Ele levanta uma nora que vai impulsionar essa sogra a ver a vida com outros olhos, a carregar o neto no colo e a carregar a futura descendência de Jesus. Pensa nisso, meninas. Meu Deus do céu, né? E a Bíblia fala para nós isso, que mais vale o fim das coisas do que o começo, mas não é fácil viver isso, porque a gente não sabe o fim, a gente não sabe o amanhã. A gente não estava falando isso? Que é melhor, a Bíblia nos instrui a viver em paz com todos, quando todos os possíveis viver em paz hoje, a gente não sabe o amanhã, né? Mas, por isso que é difícil a gente sair da perspectiva do hoje, porque para nós é o hoje, é o ontem. E é isso aí, Sidoca. O amanhã a gente tem que viver pela fé. O amanhã a gente tem que viver pelo que a palavra de Deus fala. A gente tem que prospectar o amanhã baseado na palavra de Deus. Então, se você está passando um momento de muita dificuldade, sabe assim, a coisa já não tá boa, mas parece que dá uma piorada, porque tem momentos da nossa vida que é assim, gente, não pensa que eu tô fora disso, é que eu não fico compartilhando aqui. Se eu fosse daquelas que compartilha tudo nas redes sociais, tudo de verdade, na íntegra, não é só aquilo que dá engajamento, não é só aquilo que faz esse vídeo assim, faz aquele vídeo assado porque vai dar engajamento, porque é o que tá no momento, não. Se fosse para eu compartilhar toda a minha vida na íntegra mesmo, vocês iam falar, meu Deus do céu, ela passa por maus bocados, porque não é possível, entendeu? É cada coisa, gente, é cada coisa que a gente acorda o dia de um jeito, daqui a pouco o dia já tá de outro, daqui a pouco já teve outro acontecimento que você não tem nada a ver, simplesmente o problema veio e tal, bateu na sua porta. E isso é comigo, isso é com você. É porque nós estamos afastadas de Deus? Não. É porque a gente está fazendo alguma coisa tão de errada assim? Não. É porque são circunstâncias da vida que o Senhor vai nos provando, que o Senhor vai nos forjando, que o Senhor vai trabalhando em nós. Ah, mas levar a vida assim é tão fácil, né, Larissa? Eu tô falando pra vocês o que falam pra mim. É tão fácil, tudo é Deus, né? Se tá tudo bom, é Deus. Se não tá bom, é Deus. Se tá passando por
por um problema é provação de Deus. Se não tá passando, é bênção de Deus. É isso aí mesmo, acertou em cheio. É isso aí mesmo, mesmo. Viu, minha querida? Aham. E tem dias que é assim, ó, você começou o dia super bem e daqui a pouco o dia chumba, virou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Dá pra dormir de novo? Dá pra voltar, né? Como diz na nossa época, né? Dá pra rebobinar? Vão rebobinar a fita? Não dá, gente, não dá pra rebobinar a fita, não dá. E isso não é um privilégio só seu de ter algumas coisas assim na vida. É privilégio meu também, é de todas nós. O que a gente faz é como que a gente vai lidar com isso. Preciso resolver o problema. Vamos pra frente. Vamos aprender a resolver os problemas. A sociedade hoje tá doente. Ai, precisava de uma água, só um pouquinho. Rayana! Ô, filha! Já chegou. Pega uma garrafinha de água pra mamãe, por favor, filha. Eu tô com muita sede. Obrigada. Ah, mamãe, outra coisa. Calma, só um minutinho. Tá. Então, assim, a sociedade hoje, gente, tá vivendo... Alguém querendo ver a senhora. Ai, meu Deus do céu, ela tá brincando com Tem mais um pouco. Ai, filha, não dá pra trazer. Eu tô séria aqui. Pega lá, por favor. Quer trazer todos os pelúcias dela agora? Não, gente, ela tirou todos pra brincar agora. Não vai dar certo. Então, assim, meninas, o grande problema da sociedade hoje, da maioria da sociedade hoje, é o quê? Que as pessoas não conseguem resolver os problemas. O problema bate na porta e a pessoa não sabe o que fazer com o problema. Aí dá todo tipo de coisa na pessoa, entendeu? Só que a vida, gente, nossa vida aqui tem problemas. Tem situações difíceis, tem coisas que são assim, que a gente nem esperou, que a gente não fez nada para merecer aquele problema batendo na porta da gente, mas ele bate, quer dizer, nem bate, ele arromba e entra. Entendeu? E o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar nossa cabeça, nós vamos olhar para o alto, nós vamos lembrar que nós temos um Deus provedor e nós vamos continuar a caminhada. Não importa, aqui parece que não vai dar certo, parece que eu não vou dar conta, parece que não vai, mas amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova oportunidade. O que eu não posso fazer é desanimar, o que eu não posso fazer é ficar amarga, o que eu não posso é deixar, como disse o devocional, o meu coração e o seu coração azedar. Olha que palavra mais forte. Meu Deus do céu. Ô, filha. Poxa vida. Como que a gente deixa o nosso coração ficar amargo, ficar com uma casca por conta das coisas que vão acontecendo? Se fosse assim, todo mundo ia ter o coração endurecido, porque todas as pessoas têm problemas. Só que eu e você, nós temos que ser diferentes, porque a gente estava falando lá no começo, antes de começar a leitura do devocional, que a gente tem o privilégio de conhecer o Senhor, que a gente tem o privilégio de conversar com Ele, que a gente tem o privilégio de abrir a palavra de Deus. Se isso tudo não valer nada para nossa vida diária, do que adianta a gente continuar a ficar aqui? Pô, filha, já ia te xingar. Gente, já ia xingar, ela já ia falar, a obediência tem que ser imediata. Mas ela, bonitinha, colocou no copo pra mim, colocou um pouquinho de limão. Obrigada, filha, eu ia te xingar, mas não vou mais, tá? Perdão, ela tá fazendo o melhor pra mamãe dela. Por isso eu demorei. Obrigada, fecha a porta ali, por favor. Eu ia xingar mesmo. Ó. Mais uma surpresinha. Obrigada. Ai, tava com uma sede, desculpa. Então, meninas, a gente tem que aprender a resolver os nossos problemas. A gente pode de início... Fecha a porta, por favor. Fechou? A gente pode de início ficar abatida assim. A gente pode de início ficar chateada assim, ficar pensativa, ficar, puxa vida, nananana, até dar uma conversada com Deus. Deus, o que tá acontecendo? O senhor não tá olhando aqui? Não, me ajuda. Porque a gente é ser humano. Mas a gente não vai ficar amargurada, a gente não vai ficar ressentida, a gente não vai ficar abatida, muito menos se chamar de amarga. Se decretar como aquela que não dá certo as coisas. Parou. Em nome de Jesus, parou isso hoje. Parou isso hoje. Ai, não dá certo as coisas pra mim. Ai, eu não sei escolher a pessoa certa pra ficar comigo. Ai, não. Parou hoje. Parou. Parou parado. Certo? Parou parado.
Nós somos capacitados para fazer tudo, nós sabemos escolher a pessoa certa para estar conosco, nós sabemos tomar as decisões, sim, em nome de Jesus, porque não somos nós que tomamos, é o Senhor através de nós. Vocês sabem que essa semana, né, eu recebi, lembra que eu falei que eu fiquei um pouquinho chateada com meu pai? Então, porque ele falou um monte de palavras negativas e de coisas negativas sobre um negócio que eu tava tentando resolver. Que não vai dar certo e você vai perder isso, e não vai dar certo e você vai perder isso, e não sei o quê. Só que eu já estava resolvendo isso com o Rafa, entendeu? E eu falei, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, vai dar certo e vai ser resolvido, em nome de Jesus. Mas eu sabia qual era a intenção, eu tava falando assim para cancelar tudo que foi falado de você não vai dar certo, não vai resolver, vai perder, não vai dar certo, não vai resolver, vai perder. E eu tava rebatendo em nome de Jesus, porque Jesus sabia o que a gente estava fazendo. E a respeito desse assunto, quando eu desliguei o telefone, daí eu chorei, meninas. Não vou mentir, né, pra vocês. Eu chorei, tava sozinha, tava no carro. Eu chorei, eu falei, Deus, putz grila, né, Deus? O senhor tá vendo o que nós estamos fazendo ainda? Pô, recebo uma ligação dessa, não é possível isso, Deus. Aí chorei, gente, mas como eu tava sozinha, aí me deu assim, sabe, eu precisava, Deus, olha pra essa situação, por favor. Eu dei um grito, gente, eu tava dentro do carro, dei um grito da alma. Eu nem sei se eu contei isso pra vocês também. Eu só sei que o problema foi resolvido. Para a honra e glória de quem? Dele. Para a honra e glória de quem? Dele. E as palavras que foram faladas que não ia dar, que eu ia perder essa situação, que não ia dar, que a gente ia perder essa situação, foi cancelada. Porque eu nem imaginei que ia ser resolvido tão rápido, que tava difícil de resolver. Tava tinhoso de resolver. Eu pensei que a gente tinha chegado, assim, ó, que eu e o Rafa, a gente já tinha chegado, sabe? Eu pensei que a gente tinha tentado tudo. E realmente a gente tinha tentado tudo. E logo depois dessa ligação, gente, do grito que eu dei, assim, que eu falei, Deus! Sabe? Gente, resolveu, gente. Resolveu. Vocês acreditam nisso? Como que por um milagre mesmo. Isso foi mesmo um milagre. Nesse mesmo dia aconteceu uma coisa ruim no começo do dia. Mas tá tudo bem, coisa ruim eu apago. Sabe? E resolveu. Exatamente, Mari, exatamente. Eu fiquei triste? Fiquei. Eu fiquei chateada? Fiquei. Foi de uma pessoa que eu amo? Foi. Mas assim, sabe? Exatamente, isso mesmo. Mas assim, eu vou deixar isso. Eu ainda tinha o meu dia para tocar, meninas. Ainda tinha aluno para atender, ainda tinha coisas para fazer, e eu não deixei isso abater o meu dia. Eu não deixei, lógico que depois, né, cheguei em casa, tudo, daí compartilhei. Puxa, daí quando a gente tá com os nossos, assim, a gente se dá o direito de extravasar um pouco mais, né? Aí chorei mais um pouco de novo e tudo mais. Exatamente. E dá aquele trem na gente, né? Dá aquele negócio. Às vezes você precisa dar um grito. Às vezes você precisa, sei lá, um clamor, um trem, não sei o quê. Mas o meu intencional, todas as vezes que eu ouvia, não vai dar certo, você vai perder. Tá bom, filha, obrigada. Já tá bom, obrigada. Não vai dar certo, você vai perder, não vai dar certo, você vai perder. Eu falava, gente, como que para o mundo espiritual mesmo. Eu tô falando isso para vocês aprenderem. Em nome do Senhor. E eu falei em voz alta ali, junto na ligação. Em nome do Senhor Jesus, eu não vou perder. Em nome do Senhor Jesus, vai ser resolvido. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entendeu? Então, meninas, os problemas, eles vão chegar. A diferença tá em como que nós vamos reagir, como que nós vamos fazer, sabe?
Vamos tocar a vida pra frente. Vamos procurar ver ter outro olhar da coisa. Vamos pra cima. Vamos pra frente. Não tá dando por aqui, nós vamos por ali. E vamos lá. E não tô conseguindo enxergar nada aqui. Senhor, pra quem que eu vou pedir ajuda pra me ajudar a enxergar aqui? Porque se é esse o caminho aqui, então vamos lá. Eu preciso de alguém pra me ajudar a enxergar, porque eu não tô enxergando. Com quem que eu vou falar pra me ajudar a enxergar aqui o que eu tenho que fazer? Vocês estão entendendo, meninas? Por favor, nós não vamos nos abater e nós não vamos deixar o nosso coração azedar. Nós não vamos deixar o nosso coração ficar insensível. Nós não vamos deixar o nosso coração ficar abatido em nome de Jesus. Um coração abatido traz doença para os ossos. A palavra de Deus fala isso. Você tem noção que tem inúmeras doenças físicas por conta de um coração abatido? Por conta de um coração amargurado? É seríssimo isso. É seríssimo isso. E eu e você podemos decidir isso por nós. Nós mesmas que decidimos. Eu não vou deixar que essa palavra mal falada a meu respeito me abata a ponto de eu ficar desanimada e amargurada. Não vou. Já chorei, já fiquei chateada, mas eu vou me levantar em nome de Jesus. Não vou deixar que tal problema que arrombou minha porta, que entrou com tudo, que vá me desanimar e que eu vou achar que já não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito. A única coisa, gente, que não tem jeito é pra morte. É a única coisa. Morreu. E foi pra eternidade. No céu ou no inferno. Foi pra eternidade. Não tem mais o que fazer. O resto... tudo dá jeito. Tudo dá jeito. Ai, aconteceu tal situação inesperada, eu não tenho, vou precisar de que seja levantado um recurso financeiro para isso, porque é uma necessidade, e eu não sei o que fazer. Eu também não sei. Alguma coisa vai ser feita, alguma coisa vai fazer, e eu só sei que vai dar certo. E quando a gente está esquecendo que vai dar certo, Deus coloca alguém para nos lembrar. E falar assim, Deus não vai deixar faltar nada. Não é mesmo, Sassá? Que vai nos lembrar. Deus não vai deixar faltar nada. Aí Deus coloca alguém para nos lembrar dessas coisas. Porque às vezes a gente tá mergulhado. E quando a gente lembra, a gente se agarra nisso e vamos para frente. E a gente vai. E quando vê, passou 1 mês, passou 2 meses. Quando vê... o problema já foi resolvido, a questão financeira já está sendo resolvida e vamos lá. Essa semana eu conversei com uma moça sobre isso, ela disse que nada flui na vida dela, que é uma derrotada, tá cancelado isso em nome de Jesus, tá cancelado. Derrotada é o capeta, é verdade, nós somos bênção. Manda pra ela e eu cancelo em nome de Jesus isso que ela proferiu sobre a vida dela. Não sei nem o nome dela, de quem ela é, mas o Senhor sabe exatamente quem ela é e o Senhor sabe exatamente os planos que Ele tem pra vida dessa mulher, em nome de Jesus. E essa palavra cancelada, essa palavra derrotada está cancelada sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Ela é vitoriosa, na presença de Deus ela é vitoriosa e ela vai viver e desfrutar das vitórias, em nome de Jesus. Abre os olhos dessa mulher, Senhor, para que ela comece a enxergar as vitórias que ela já tem. É aquilo que a gente estava falando lá do começo, são as pequenas vitórias, são as coisas simples. A gente quer o macro sempre, a gente quer o macro, a gente quer o grande, a gente quer, só que a gente esquece que para chegar no macro são pequenas vitórias alcançadas. Amém, meninas? Amém? Para chegar no macro consolidado, são pequenas vitórias sendo alcançadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. São os pequenos milagres, os milagres invisíveis que eu conversei com vocês. Eu vou colocar esse vídeo nos nossos devocionais. Não vou colocar lá no Instagram, que não é todo mundo que vê. Vou colocar nos nossos grupos do WhatsApp, esse videozinho dos milagres invisíveis. A coisa mais linda que tem. E você guarda aí no seu celular esse vídeo para quando você tiver, sabe assim, no automático da vida, porque a gente entra no piloto automático da vida, viu? Eu também entro daqui no piloto automático da vida. Aí a gente lembra que tem um vídeo desse e volta de novo para onde a gente deve estar.
Entendeu? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que a gente possa celebrar os milagres invisíveis diários na nossa vida. E que a gente possa valorizar as pequenas conquistas diárias. Puxa, eu não sorria, eu passava um dia inteiro sem dar um sorriso. Opa, já dei meio sorrisinho hoje, já é uma vitória, minha querida. Você já mostrou meio dente, daqui a pouco você está mostrando o dente inteiro, daqui a pouco você está reganhando a boca em nome de Jesus. Não é verdade? Se você ficar aqui no nosso devocional, você vai, porque aqui a gente dá risada na cara dos problemas mesmo. A gente dá risada na cara dos problemas, porque é bem o que a Sassá, a Penha falaram aqui. O único derrotado é o diabo, o único caído é ele. É ele. Sabe? Então, meninas, a gente precisa estar ligada e antenada nisso. Certo? Vamos celebrando as vitórias diárias pequenas em nome de Jesus. E quando porventura, por alguma situação, por algum motivo, o problema chegar, né? É isso aí. Eu amo essa frase, gente. Eu amo. O extraordinário está no ordinário. É isso mesmo. E quando por algum motivo, por algum revés da vida, o problema chegar para nós, ok, ninguém queria, ninguém gostaria, ninguém vai ficar feliz com ele. Mas nós vamos pensar assim, o que nós precisamos fazer para resolver isso logo? Para resolver logo da melhor maneira, em nome de Jesus. Se para isso a gente tem que perder alguma coisa aqui, beleza, a gente perde alguma coisa aqui, ali na frente a gente conquista de novo. E lembra que para a única coisa que não tem jeito é para a morte. O resto tudo a gente dá jeito nessa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, viu? E quando alguém quiser proferir alguma palavra que para invalidar alguma coisa, você cancela em nome de Jesus. Porque nós conhecemos o nome mais poderoso de todos, que é o nome de Jesus, aquele que luta as nossas batalhas, aquele que está conosco diariamente, aquele que tem que poder para curar, para salvar e para libertar. É o nome de Jesus. Não tem nome maior do que esse. Ele é nome sobre todo nome. Então, eu e você, quando nós falamos intencionalmente esse nome, pensando e relembrando no poder que há nesse nome, no mundo espiritual, as coisas são colocadas no lugar. E logo a gente já percebe aqui na terra em nome de Jesus. Esse meu problema que eu contei para vocês foi resolvido assim, gente, como que por um milagre mesmo. Mas pode ser que tenha outros problemas, como eu tenho outros problemas, que ainda não foram resolvidos. E que eu chamei o nome de Jesus também, que eu clamei o nome dele também, viu? Com a mesma intensidade. Olha que como é importante eu falar isso aqui para vocês. Se liga nisso, por favor. Esse problema que eu falei para vocês, essa situação, eu clamei o nome de Jesus e foi resolvido como que por um milagre mesmo, certo? Mas eu tenho atualmente outros problemas em andamento que eu clamei o nome de Jesus na mesma intensidade ou até maior, que eu tenho a mesma fé para pedir, que eu pedi do mesmo jeito, que eu, sabe, tudo igual ou mais, e que ainda não foi resolvido. E aí, Larissa? E aí que o problema não é meu. O problema é do Senhor que ainda não me ajudou a resolver isso. E Ele tá me dando graça nesse tempo ainda, enquanto não está sendo resolvido. Tudo é Deus? É. Tudo é Deus. O tempo é dele. Tudo é dele. É isso mesmo. Acertou. Parabéns. É isso mesmo. Tudo é Deus. Entendeu? Tem esses outros problemas que ainda não foram resolvidos, que eu tô continuando pedindo, que eu tô continuando chamando pelo nome de Deus, que é o nome sobre todo nome, que é o nome poderoso, mas que é soberano acima de todas as coisas. Ele não vai agir conforme eu quero. Ele vai agir conforme Ele quer, no tempo que Ele tem determinado para minha e para a sua vida. Amém? Agora, pior é não clamar o nome dEle. Pior é não chamar por Ele. Pior é esperar sem Ele e pior é não ter Ele para contar. Exatamente. Então, Ele é dono de todo o tempo, de todas as coisas, Ele sabe a hora exata de resolver as coisas. Talvez você clame e seja resolvido na hora. Talvez você clame e demore um pouco mais para resolver. Mas até que se resolva, Ele vai estar ali todos os dias, comigo e com você. Todos os dias comigo e com você. Amém? Não tira o sorriso do teu rosto. Não deixa de passar a sua maquiagem de manhã, tá? Passar aquela basezinha para dar aquela carinha de, né? De vida. Aquele blushzinho.
Pra dar assim, ó, uma animadinha. Que de manhã eu sou assim, ó, passo uma basezinha, blushzinho, meu lápisinho aqui, ó, que eu gosto na marca d'água, que hoje eu tô sem. Ó, aqui, ó, passa aqui, glossinho. Vamos lá, dia. Vamos pra frente. Vamos pra frente, bonitinha, arrumadinha, representando Jesus em tudo que nós fizermos. Amém? Nesse desafio novo que eu peguei no colégio, gente, que Jesus, né, na causa. Aí ontem, sexta-feira, uma aluna desse desafio me deu um presentinho, me deu uma caneta maravilhosa, maravilhosa, linda. E eu cheguei e mostrei pra coordenadora, né, falei, Ana, olha aqui o que eu ganhei hoje. Eu não fico mostrando nada, mas eu mostrei pra ela e ela falou assim, meu Deus, Lari, em menos de uma semana. Eu falei assim, você sabe o que é, Ana? Você sabe o que é? Ela me deu aquela olhadinha como quem diz, eu sei. Eu falei, é Jesus, você sabe que é ele. Você sabe que é ele, não sou eu, é ele. É ele. Entendeu? É ele. Então, meninas, vamos orar então. Eu também tô sentindo isso. Nós vamos orar já. Então, a gente vai enfrentando os problemas, resolvendo um. Aqui em casa foi assim, e aí a gente resolveu esse problema, gente, que eu contei pra vocês. A gente dá risada, porque nós vamos fazer o quê? Nós resolvemos esse problema que eu contei pra vocês, mas daí bateu um outro assim, ó, que pau, entrou junto, entrou, querendo fazer gol. Aí o Rafa até falou, mas meu Deus do céu, a gente deu uma respiradinha de ver o problema. Eu falei, graças a Deus que nós temos o Senhor. E pergunta se aqui em casa a gente não sorri. Pergunta se aqui em casa a gente não brinca. Pergunta se aqui em casa a gente não vive. A gente vive e você também vive cheia de alegria, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, viu? A gente vive cheio de alegria em nome de Jesus. Então nós vamos orar, amém? Quero orar por nós e você vai daí também. O que o Espírito Santo entregar para você, você compartilha aqui, gente. Ele não fala só comigo, ele fala com vocês também. Então você não fica receosa, você só joga aqui, ó, no chat e para a pessoa que tiver que receber, ela vai receber como uma flecha, tá bom? Pai, muito obrigada por esse devocional de hoje. Obrigada pelo alinhamento que o Senhor faz conosco, Espírito Santo. O Senhor sabe que eu sou sempre muito grata a isso. Muito, muito, muito. É assim que o Senhor age conosco. O Senhor vem agindo, o Senhor faz a gente conversar de uma forma tão natural, de uma forma tão simples. E daqui a pouco o teu versículo vem, a tua palavra vem e se encaixa e fecha tudo de uma forma tão linda como o Senhor é. Assim é na nossa vida, as coisas vão acontecendo naturalmente, e daqui a pouco a gente vê como que com uma trama, o Senhor ali, ó, já estava tramando tudo, planejando tudo, organizando tudo para a tua obra final. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, Jesus. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem o Senhor? Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós bendizemos ao teu nome, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo. Obrigada porque conhecemos a ti, muito obrigada. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor nos direcionando todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Pai querido, derrama da tua misericórdia e do teu favor sobre todas as mulheres que estão aqui representadas e sobre todas aquelas que vão ouvir depois, sobre todas as mulheres do alto, Senhor, que estão nos grupos, que aquelas que ouvem além dos grupos que são compartilhados, em nome de Jesus, alcance o lar de cada uma delas, que a tua presença encha todos os lugares, Senhor, em nome de Jesus, porque se temos a tua presença, nós temos tudo que nós precisamos. Eu quero orar agora especificamente, Senhor, por aquelas mulheres do alto que se sentem derrotadas, que se sentem incapazes, que se sentem assim, que já estão assim, como Noemi estava.
já estão quase se nomeando como Mara, mais uma amarga, mais uma frustrada, mais uma decepcionada, mais uma que acha que não dá certo, mais uma que fala que não adianta. Nós cancelamos todas essas palavras que essas mulheres proferiram a respeito delas no poder do teu nome, Jesus. E nós declaramos as verdades do alto sobre a vida delas. Elas são mulheres capazes, elas são mulheres vitoriosas, elas são mulheres abençoadas, elas são mulheres que recebem o favor de Deus, elas são mulheres que sabem decidir, que sabem escolher. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, enche a alma dessas mulheres, enche as emoções dessas mulheres do teu amor. Que o teu espírito de equilíbrio e de ousadia, de coragem, esteja aparente na vida delas. Em nome de Jesus. Se tem algum derrotado aqui, é Satanás e ele é derrotado mesmo. Nojento, em nome de Jesus. Você não vai colocar mentira na mente das mulheres do alto. Eu declaro que a mente delas é a mente de Cristo. A única coisa que elas permitem entrar na mente delas e cair no coração são as verdades do alto. É tudo aquilo que é bom, que é puro, que é agradável, perfeito aos olhos do Senhor. Toda palavra contrária cancelada agora no mundo espiritual e no mundo físico, em nome de Jesus. E que elas possam começar a desfrutar das pequenas vitórias e ali na frente da vitória macro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, Espírito Santo, obrigada mesmo, obrigada. Vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando na vida dessas mulheres. Vai, Espírito Santo, em nome de Jesus, vai tocando essas mulheres do alto agora, com teu poder, com a tua graça e com o seu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que elas comecem a olhar para elas e se admirar mais, e se gostar mais. Olhar para elas e se gostar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada. Nós somos a obra-prima de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é a palavra da semana em nome de Jesus? Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Meninas, a palavra da semana é uma palavra, é uma frase que é assim, sabe? Eu sei que vocês vão entender todo o contexto dela e vocês vão falar ela, assim como eu também, no contexto do que nós vivemos hoje. A palavra dessa semana toda para nós é: eu sou vitoriosa, tá? Eu sou vitoriosa, você é vitoriosa em todas as áreas da sua vida. A começar, você com você mesma. Você com você mesma. Entendeu bem? Você vai se olhar e vai se admirar. Você é uma mulher capaz. Você é uma mulher cheia de talentos. Em nome de Jesus. Eu sou vitoriosa, mas não é no sentido do que esses coach fazem. Eu sou. Não. É eu sou vitoriosa. A gente sabendo que é porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Não é porque nós somos qualquer coisa, não é porque nós não somos nada. Eu sou vitoriosa. A frase é só essa, e eu perguntei mais de uma vez. A frase é só essa: eu sou vitoriosa. Mas a gente tem um entendimento, e quando nós falarmos essa frase todos os dias dessa semana que se inicia, é pra gente lembrar que eu sou vitoriosa. E nós vamos lembrar que é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Porque eu conheço o Senhor e você também. Amém? Em Cristo Jesus.
Aí, ó, pronto. Ai, obrigada. Agora eu não preciso nem ficar explicando nem nada. É isso aí. Eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. E você vai falar isso, gente. Eu amo, olha só, eu vou dizer pra vocês. Eu vou dizer pra vocês que, olha, quando eu... Renata e Vanessa. Uau, eu amo isso. Eu amo isso. Nós temos alguma Renata ou Vanessa aqui agora nos ouvindo, ou provavelmente vai ter depois, ou às vezes alguma amiga, alguém. Se for alguém aí que você tá pensando que o Espírito Santo já falou, você pode se manifestar aqui. Ou se você quiser, você pode chamar a Penha depois no particular, viu? Eu te aconselho a chamar a Penha no particular, porque ela vai fazer uma oração bem específica nesse sentido. Amém. Né, Penha, que elas podem te chamar? Que você ora por elas ali pelo áudio, especificamente em nome de Jesus. Obrigada, viu, Penha? Obrigada mesmo. Eu amo essas participações, amo. Então, meninas, eu vou dizer pra vocês que eu amo os nossos devocionais ao vivo e igual sábado passado que eu não fiz. Gente, a minha, tá? Eu tô falando de mim. A minha semana fica assim meio esquisita quando eu não tenho a palavra da semana. Que loucura, né? Que agora isso já faz parte de todos os meus dias. E teve umas semanas atrás que eu esqueci a palavra, chamei as meninas do núcleo para perguntar, gente, qual foi a palavra da semana mesmo? Porque eu gosto de declarar ela bem intencionalmente, entendeu? Então você vai declarar isso bem intencionalmente. Eu sou vitoriosa. Você pode dizer as duas. Eu sou vitoriosa. Eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. Fala as duas frases. Todos os dias dessa semana. Você faz a tua oração da manhã e já fala essa frase. Entendeu? Fica, menina do céu, fica um negócio, parece que, né? Não dá certo. Eu tenho que me virar aqui com os meus compromissos para estar aqui com vocês, porque não tem condições, para mim não dá certo. Obrigada pela paciência hoje, tá, meninas? Por esse negocinho que aconteceu aí por causa da senha e de não entrar e de sumir o Instagram, mas deu tudo certo, graças a Deus, tá bom? Eu vou deixar salvo aqui. Amanhã mesmo, ou hoje mais tarde, eu já vou baixar no YouTube, que agora eu vou ficar assim, ó, bem esquematizadinha pra gente ter tudo. Que eu fui deixando fazer depois as outras coisas me engolem. Então, agora eu já coloquei na minha cabeça assim, ó, que acabando o devocional aqui, eu já vou baixar no YouTube na segunda-feira, ou mais tardar na terça-feira, quando eu postar o devocional lá nos grupos, eu posto já o do sábado também, para que todo mundo consiga ouvir, tá bom? Obrigada por vocês que estavam presentes aqui. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que a semana de vocês seja maravilhosa, abençoada. Vamos torcer juntas para o Brasil amanhã, tá, gente? 5 horas da tarde. Que não seja tão sofrido, porque, olha, gente, eu torço mesmo, tá? Ai, Senhor, eu não quero ficar sofrendo muito. Eu adoro assistir os jogos. Eu gosto de todos. Eu gosto de assistir todos os esportes que tem no Brasil. Eu amo. Vamos torcer amanhã pra gente passar mais essa fase, tá bom? E logo depois eu vou pro culto. Eu vou assistir e vou pro culto. Você, não sei se vai antes. Na minha igreja tem culto de manhã, mas é 8 horas da manhã, gente. 8 horas da manhã, não. Eu acordo todo dia da semana, eu acordo 6h20. Amanhã eu quero acordar, me dar o luxo de acordar umas 10 horas, né? Então eu vou no da noite, se Deus quiser, bem feliz que o Brasil ganhou. Tá bom, meninas? E não esqueçam nas orações de vocês de estarem orando também pelas famílias da Venezuela, viu? A gente sabe que a oração tem poder e nós precisamos interceder por eles, tá bom? Deus abençoe, ó. Eu amo a vida de cada uma de vocês. Nós nos vemos. É mesmo, é culto de ceia aqui também. Não tem como perder. Nós nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Beijo, meninas. Você vai de manhã, né? Vai abençoar logo cedo no louvor. E de manhã eu não vou, gente, 8 horas, não, né? Então tá, eu não tenho escala, então posso ficar. Beijo! Eu amo vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.